carro que tinha uma missão: impactar o mundo do automobilismo. Ao apresentar o F40 ao mundo, Enzo Ferrari disse à multidão de jornalistas: "Expressei o meu último desejo aos engenheiros, construir um carro que seja o melhor do mundo. E agora o carro está aqui." Enzo Ferrari, uma das maiores lendas da história do automobilismo, estava sedento para criar o melhor carro esportivo do mundo. Algo puro, com toque analógico, design elegante e aparência. Um carro relevante que trouxe condução, potência, legado e história única. Uma visão de velocidade que explodiu na cena, estabeleceu novos padrões e existiu no pequeno espaço entre uma máquina de corrida feita sob medida e um veículo de estrada. Esse monstro de 2 lugares, que cospe fogo, com conforto zero e sem compromissos, ainda cativa a imaginação de milhões de fãs que tinha um pôster colado na parede do quarto. Seu sucesso comercial improvável que surpreendeu até mesmo a sua empresa, tornando-se uma máquina de investimento de primeira linha desde o início. Mas você já se perguntou o que torna o Ferrari F40 tão especial e fascinante? Lançado em 1987 para celebrar os 40 anos da marca Ferrari, esse foi o último modelo aprovado pessoalmente pelo próprio Enzo. Mas por que ele é considerado o ápice dos supercarros nos anos 80 e 90? O que ele tinha de tão inovador? E por que ele não foi tão perfeito assim? Chiquinha, volta aqui. Em uma época que a Ferrari não se importou com as críticas, uma obra de arte que poucos entenderiam. O F40 é para os proprietários mais entusiasmados que não desejam nada além de desempenho absoluto, disse certa vez um executivo da marca. Hoje, a Ferrari F40, as últimas palavras de Enzo. A década de 80, para muitos, foi considerada a década mais brilhante dos últimos tempos. Quase todos que já eram nascidos dizem ter sido a melhor época de todas. Isso acontece muito porque tudo funcionava muito bem. Todas as engrenagens de todos os setores funcionavam juntas. Filmes como Top Gun, Rambo e Karate Kid eram febres. Na música, Michael Jackson estourava nas paradas mundiais, enquanto o Queen fazia história no estádio de Wembley, com um dos shows mais incríveis e icônicos que o mundo já viu. Na Fórmula 1, estávamos vendo a aposentadoria de Niki Lauda, um dos maiores da história. Além disso, outras joias surgiram nesse mesmo período. Alain Prost surgia fazendo muito barulho, correndo pela McLaren. Além do francês, o seu maior rival também surgiu na categoria no mesmo período, um jovem brasileiro chamado Ayrton Senna. Enquanto o setor automotivo vivia uma certa falta de criatividade, ou uma falta de inovação, dependendo do seu ponto de vista. Resumindo, todos esperavam por algo. No Brasil, Ford Maverick e GM Opala se destacavam, chamavam a atenção de todo mundo. Nos Estados Unidos, os Muscle Cars, Mustang e Camaro eram representantes do que se tinha de melhor por lá. E na Europa, eles tinham ícones consolidados como o BMW Série 3 e o Audi 4, que revolucionou o mercado de modelos de tração nas 4 rodas, que fez sucesso no rally. Mas ainda faltava algo. Algumas oportunidades no mundo dos conhecidos supercarros ainda estava em aberto. Esse mercado não estava completamente parado. No início da década, a Ferrari tinha lançado o Testarossa, a Lamborghini estava no auge com o Countach, e a Porsche desenvolvia e lançava o 959 de 450 cavalos de potência e 317 km de velocidade máxima. Os entusiastas imploravam por mais. 450 cavalos não era mais suficiente. Porém, as gigantes que podiam fazer algo não estavam dispostas a criar algo totalmente novo para atender esse nicho. As preferências eram outras, como carros mais econômicos e para a família. Só que a fábrica de Maranello resolveu ousar. A Ferrari passaria a desenvolver um carro de apenas 2 lugares, praticamente um carro de corrida, mas que seria colocado na mão de quem o pagasse. Essa decisão não seria fácil, já que esse período a montadora estava enfrentando várias dificuldades devido ao recesso global que assolava o mundo em 1984 e fez com que o número de clientes em potencial da marca caísse, e o 328 GTB, o carro-chefe da marca, ficasse desatualizado rapidamente e ausente de potência, desejada ali pelos clientes, enquanto seus concorrentes diretos
com o 911 Turbo da Porsche, tinha mais a oferecer. E a pressão vinda da Fórmula 1 agravava a situação, já que o último título mundial na categoria tinha sido comemorado ainda em 1979, quando Jody Scheckter foi campeão pela escuderia. E como a fase não era das melhores, a Ferrari precisava se reinventar o mais rápido possível. Inclusive, atualmente a Ferrari procura voltar aos trilhos da glória na Fórmula 1. E falando nisso, no novo game F1 24, a Ferrari pode alcançar as glórias através de você, dando uma chance ao game que já está disponível para todos os consoles e PC. O game, que é inspirado no Campeonato Mundial da Fórmula 1, está mais emocionante e desafiador do que nunca, com inúmeras melhorias na experiência de direção, cada detalhe ajustado para trazer a realidade dos pilotos para o ambiente virtual. Os avanços também incluem a forma como o carro é controlado. No jogo, elementos como suspensão, aerodinâmica, distribuição de peso e volantes têm um impacto preciso na jogabilidade. As pistas estão atualizadas com gráficos incríveis, e a nova apresentação das corridas inclui cortes de câmeras realistas e som autêntico, e muitos outros modos como a Fórmula 2. E vou te falar, hein? Até Lando Norris e Max Verstappen estão jogando. Faz o seguinte, clica no link da descrição ou escaneie esse QR Code que vai aparecer aí no vídeo para você pelo menos dar uma olhada e ver se é para você, não custa nada. Enfim, embora a Testarossa tinha sido bem recebido pelo público por baixo daquele chassi bem estiloso dos anos 80, a plataforma era bem obsoleta. Além disso, a concorrência com a Porsche e Lamborghini estava sendo travada ano a ano. Embora Enzo Ferrari ainda estivesse no comando da empresa aos 85 anos, muitas pessoas já questionavam seu julgamento e compreensão nos assuntos da indústria atual e do cenário do império que ele havia construído. E um sábio certa vez disse: ou você morre como herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão da sua própria história. E era isso que já pairava sobre a fabricante italiana. No início dos anos 80 foi marcado por uma febre dos turbocompressores, e na Ferrari isso também foi notado quando a marca introduziu carros de corrida com indução forçada. Apesar do sucesso na Fórmula 1, fora da categoria o turbocompressor não era tão bem visto por conta da confiabilidade e também do famoso turbo lag, que é o atraso percebido entre o momento em que o motorista acelera o carro e o momento em que o turbo aumenta a potência do motor. Com esse balanço confuso do mercado automotivo, a escuderia estava como um cego em tiroteio, não sabendo para que lado seguir e como desenvolver um novo projeto surpreendente e inovador. Até que a luz no fim do túnel surgiu de uma forma inesperada. E aí que uma série de corridas imensamente interessantes e dinâmica dava suas caras, e normalmente é citado em nossas histórias, que foi um marco no automobilismo, o famoso Grupo B. O Grupo B era uma série que fazia parte do WRC, o Campeonato Mundial de Rally. Essa divisão se tornou absurdamente popular em pouquíssimo tempo por alguns motivos, sendo eles a inovação tecnológica, como a criação de trações integrais, que eram presentes principalmente no Audi 4 e no Lancia Delta Integrale HF, desafios extremos, acessibilidade às provas pelo público e um espetáculo completo. Ah, e a cereja do bolo era mortal, tanto para os pilotos quanto para o público que se aglomerava ao redor da pista. E no auge da maluquice, sendo um campeonato muito amplo e praticamente sem restrições, que lá presenciamos carros com 500, 600 cavalos de potência que faziam 0 a 100 em menos de 3 segundos. O único requisito de homologação para participar era que o carro competidor deveria ser produzido em pelo menos 200 exemplares para se qualificar para o campeonato. As regras do grupo permitiam a utilização de tecnologias avançadas e materiais leves, além de uma relação peso-potência muito elevada, o que incentivou a inovação e a criação de carros muito rápidos e poderosos. E inicialmente, a Ferrari deu pouca atenção ao cenário de rallies, mas quando a Porsche começou a se envolver, a equipe de Maranello percebeu que poderia usar o seu know-how em turbos dos carros da Fórmula 1 para tentar a sorte na categoria. Ah, um dia eu te conto mais sobre esse Grupo B. Com bem menos regulamentações e burocracias, eles teriam bastante terreno para explorar, e quem sabe, com os dados que eles receberiam, poderiam investir em outras categorias e até mesmo
carros de rua. E com isso, no fim de 1982, a Ferrari começaria o desenvolvimento de um dos seus modelos para o Grupo B. O carro escolhido era o 288 GTO, e a confiança estava lá no alto no projeto. A Ferrari equipou o 288 GTO com um motor V8 biturbo que entregava 400 cavalos de potência. A sua velocidade máxima chegava perto dos 290 km por hora, e com isso, o carro já era um dos melhores da época no papel. Porém, o choque de realidade veio. Lembra que falei que o Grupo B era muito perigoso? Pois bem, em 85, a FIA baniu o Grupo B das competições devido a uma série de acidentes trágicos e fatais nos eventos. Um dos mais chocantes foi o acidente de Bettega, que chocou o Lancia 037, que pilotava em uma árvore e perdeu a vida na hora. Esse foi apenas um dos vários acidentes que ocorreram entre 1985 e 86. Isso acabou sendo um balde de água fria para a Ferrari, que já estava perto de fabricar os 200 carros de rua necessários para que fosse autorizado a competir na categoria. Então, além dos gastos para ingressar no rally, eles já tinham gastado milhões com um carro que não se promoveria em nenhuma categoria. Isso fez com que o projeto fosse paralisado. Toda essa situação deixou Enzo Ferrari furioso. Afinal, a Ferrari estava gastando rios de dinheiro em um carro que nunca iria para as competições, além dos problemas já citados. Depois que o calor do momento passou, os engenheiros e encarregados passaram a olhar com outros olhos para aquele carro. E aí, eles perceberam que o 288 GTO e seu V8 turbinado tinham mostrado algum potencial nos testes e tinha sido capaz de gerar um desempenho excepcional. E então, a Ferrari decidiu que o projeto era bom demais para ser descartado por completo. Ela voltou. Toda essa situação complicada acabou casando com o aniversário de 40 anos da Ferrari, que se aproximava em 87. Dessa forma, os engenheiros italianos estavam dispostos a mexer no 288 e melhorar o seu visual e desempenho. Eles dariam ao carro uma aparência e um nome completamente novos, e aquele carro frustrado do Grupo B seria a revanche italiana. O engenheiro-chefe da Ferrari, Nicola Materazzi, que foi o responsável pela construção do 288, viu isso como uma chance de aprimorar o conceito original e tornar o carro ainda mais rápido. Para surpresa de todos, o carro foi concluído em um prazo de praticamente um ano, o que era e ainda é um tempo muito curto para desenvolvimento de um carro do nível que eles queriam. Pois bem, em 21 de julho de 1987, o mundo automotivo ficou em choque quando a Ferrari revelou seu novo supercarro em uma cerimônia em Milão. Chamado de F40, esse carro era o mais insano já feito pela marca e apenas 400 unidades seriam produzidas. O F40 tinha esse nome justamente por ser um carro que comemoraria o 40º ano da marca. E ele era um carro agressivo, selvagem, um design diferente e único, elegante e também representava algo. Um carro com um grande aerofólio traseiro fixo, frente afiada, arcos bem largos e entradas de ar tão grandes quanto. Antes mesmo do seu lançamento, o esportivo da Ferrari foi submetido a rigoroso teste de durabilidade, incluindo rodar milhares de quilômetros em circuitos de corrida para garantir sua robustez, confiabilidade e aprimorar o manuseio. Com tudo isso, a realidade era uma só: o F40, um carro de corridas que estaria nas mãos da população, ou pelo menos uma parcela delas. A audiência ficou em êxtase e a máquina italiana na mesma hora virou manchete no mundo. Jornais e revistas estampavam a nova criação de Enzo. O motor V8 biturbo presente do 288 GTO agora estava na F40 e foi melhorado. A potência saiu dos 400 cavalos originais para 478. O 0 a 100, que antes estava em algo próximo dos 5 segundos, foi reduzido para algo perto dos 4 segundos. A velocidade máxima, que antes era de 290 km, teve um ganho considerável, saltando para incríveis 325 km por hora, e sendo o primeiro carro de produção a passar dos 320. A tração traseira, mas com um motor ligeiramente centralizado. Em resumo, a Ferrari tinha criado um monstro, algo que realmente pudesse ser considerado um lançamento de fato de aniversário. Óbvio que as críticas também iriam vir, a começar pelo preço. O novo F40 foi lançado com um preço surpreendente de $400 mil em 1987. Tinha mais.
Internamente, o carro não tinha qualquer conforto. Tá feliz agora você aí que comentou e até encheu o nosso saco em outro vídeo? Bom, tá aí, falei que ele não é confortável. Ou pelo menos não ao esperado quando se pagava por esses valores. A carroceria era feita de uma combinação de Kevlar, material encontrado em colete à prova de balas, e fibra de carbono reforçado com plástico e alumínio. O F40 também não possuía assistências eletrônicas de direção, como controle de tração ou freios ABS. Nada do que estava ao alcance dos olhos era em vão. Cada aspecto do design do F40 tinha uma função específica. Por exemplo, as grandes entradas de ar e as saídas foram projetadas para otimizar o fluxo de ar e resfriar o motor biturbo V8. O objetivo era criar um carro mais rígido possível sem comprometer o peso final do carro, sendo essa a razão pela qual muitos luxos foram deixados de lado, incluindo assistências eletrônicas, sistema de ar-condicionado e até mesmo rádio. Outro fato curioso, apenas uma camada fina de tinta vermelha clássica foi aplicado no carro de fábrica, tudo isso visando o peso final. O plexiglass, uma espécie de plástico que é tão resistente quanto o vidro, substituiu o vidro padrão na tampa traseira onde o motor estava localizado, com o mesmo propósito. Havia isolamento interno mínimo e o F40 foi projetado para não ter um compartimento de bagagem. Outra peculiaridade do F40 é que, devido à potência maciça e à falta de auxílios eletrônicos, a Ferrari precisou de um pneu específico para fornecer aderência suficiente para o carro. Foi aí que a Pirelli interveio e entregou uma mistura especial que era tanto aderente quanto durável e legal para o uso nas ruas. Além de tudo isso, muita gente reclamava do quão desconfortável era o carro. Pilotos profissionais estavam acostumados, mas pessoas que dirigiam carros normais com certeza não achariam aquilo a coisa mais confortável do mundo. E bem, com todas essas questões negativas, era óbvio que nem todos ficariam felizes. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Os puristas da Ferrari questionavam a marca por não ter um V12 naturalmente aspirado, e alguns até criticaram que o lançamento do F40 era um ato de autopromoção desesperada, pois não havia sentido em produzir uma máquina que na época continha falhas, bota entre aspas aí, editor, para o uso legal nas ruas, sem confortos ou apenas alguma série de corridas em que o carro pudesse competir. Outros sugeriram que o carro era uma obra-prima, uma joia bruta e cheio de prazeres em se pilotar. E sim, para poder colocar o carro nas mãos dos clientes, fazer com que eles realmente pudessem sentir o carro e a emoção de dirigir algo parecido com o que se tinha nas pistas, e também para poder competir com o recém-lançado Porsche 959, que tinha tração integral, mas era muito mais avançado tecnologicamente e mais refinado. Mesmo com esse lado controverso e que gera debates até hoje, o F40 foi um certo sucesso. Um ponto positivo, a demanda pelo carro foi gigantesca e as 400 unidades iniciais logo se tornaram 1.311 unidades. Originalmente, a ideia da Ferrari F40 não era ir para pistas, não era prioridade, mas como a fase da escuderia não era das melhores, os italianos optaram por buscar recuperar um pouco dos seus dias de glória, já que estava ficando no passado. Sendo assim, eles tomaram a decisão de tornar aquele carro uma máquina para altíssima performance, e aí que o desenvolvimento da F40 LM veio. Como o nome sugeria, o carro teria especificações voltadas para campeonatos de endurance e também para a prova das 24 horas de Le Mans, mas os carros acabariam competindo em diversas outras categorias além do endurance europeu. Óbvio que mexeram no F40 LM, que passou por um aumento de potência, chegando aos 480 cavalos. Além do motor, o carro perdeu peso e recebeu upgrades na suspensão, freios e transmissão, entre outros componentes. A primeira participação em corridas do F40 LM foi do outro lado do Atlântico, em 89, onde competiu na classe GTO da IMSA, no famoso circuito de Laguna Seca. E o resultado dessa corrida foi até que impressionante para uma equipe estreante, um P3. O fato se tornou ainda mais impressionante porque o F40 LM foi construído em torno do chassi dos carros de estrada, enquanto a maioria dos carros GTO de alto nível, construídos para corridas na IMSA, eram baseados em chassis de corrida. Infelizmente, o único carro competindo na IMSA se retirou na corrida seguinte, mas mostrou que poderia causar
causar impacto e um dia com mais sorte. O carro voltou para IMSA no ano seguinte e teve mais sucesso. O carro conseguiu chegar algumas vezes no pódio, mas infelizmente nunca conseguiram subir ao degrau mais alto. Anos mais tarde, a Ferrari tentou a sorte nos campeonatos europeus e japoneses. No Japão, a Ferrari F40LM conseguiu vencer a última corrida da temporada de 94 no JGTC. O campeonato daquele ano teve apenas 5 corridas disputadas e a Ferrari venceu uma dessas provas, o que significou uma taxa de vitória de 20%, o que definitivamente não era ruim, porém não era totalmente relevante assim por conta do pouco número de corridas. Enquanto isso, na Europa, a Ferrari conseguiu 2 vitórias, sendo uma delas nas 4 horas de Vallelunga e outro no GP da Itália em 96. Vale destacar que tudo isso foi conquistado antes do carro perfeito aparecer e fazer um impacto imediato no mundo do endurance. Qual carro perfeito é esse? Calma aí que eu já te conto. Bom, mas esses talvez tenham sido os pontos altos da F40 no mundo das competições. Mas ainda assim, a Ferrari lançaria um último modelo desse icônico carro, o F40 Competizione. O Competizione não era tão realmente assim separado do F40 LM. Na verdade, ele compartilhava as extensas mudanças aerodinâmicas e as dinâmicas de chassi que originaram o LM. No entanto, o Competizione era a versão máxima da F40. O carro ostentava do mesmo V8 biturbo de 2.9 litros do F40 LM, 691 cavalos, que o impulsionava a uma velocidade máxima em torno de 370 km por hora. Impressionante até para os padrões atuais. Quanto ao 0 a 100 desse carro, a Ferrari não divulga até hoje. Se você olhar no site da marca, o 0 a 100 está em branco. De qualquer forma, esse F40 é o mais raro, apenas 32 unidades foram fabricadas. Após todas essas tentativas de fazer a F40 ser um carro vitorioso no mundo das competições, e a Ferrari, para muitos críticos, ter fracassado em partes em conseguir esse objetivo, a F40 ficou marcada na história pelas suas linhas agressivas, seu modo puro de ser, completamente analógico em diversos aspectos e sem qualquer preocupação com o conforto. A Ferrari foi Ferrari. Conhecido como a última obra de Enzo Ferrari, ela deixou sua marca e importância no mundo dos automóveis. E mesmo já muito questionado na época pelos tifosi e falecido em 88, ele reproduziu outro símbolo histórico do cavalo rampante e mudou o futuro. A sua sucessora, a Ferrari F50, elevou os padrões da F40 e tinha um objetivo muito claro: ser um carro de Fórmula 1 para as ruas, assim como hoje em dia a Mercedes AMG One é para as flechas de prata. O motor era um V12 aspirado de 4.7 litros com 513 cavalos de potência, câmbio de 6 marchas e velocidade máxima de 325 km por hora. O 0 a 100, 3.8 segundos. Na época, estava junto da própria F40 e outros concorrentes extremamente formidáveis, como o Jaguar XJ220, Bugatti EB110 e McLaren F1, como os carros mais rápidos produzidos. No total foram produzidos 349 unidades, o que torna o F50 ainda mais raro que o F40. E olhando para trás, após o modelo F40, o F50 encontrou um equilíbrio entre desempenho e luxo, fazendo avanços em ambas as direções, tentando não sacrificar nenhum dos dois lados. E quando dizemos que muitas vezes um carro deixa um legado, o F40 fez isso, pois desde então, os supercarros de luxo refinados da gigante italiana que podem corresponder à expectativa quando você pisa no acelerador, mas que também podem levá-lo para casa depois de um dia no autódromo, enquanto ouve suas músicas preferidas na central multimídia, desfruta de ar-condicionado. E se pudéssemos descrever como foi a Ferrari F40 em poucas palavras, seria algo foda-se os críticos, eu sou puramente lendária. Pois é exatamente o que a F40 é e representa até hoje no cenário automotivo mundial. E lembra que eu falei do carro perfeito antes? Bom, eu já falei dele aqui no vídeo, mas talvez você tenha deixado passar. De um lado tínhamos o F40, protagonista desse vídeo, mas dentro de outra equipe de corridas da Fórmula 1, tínhamos um carro criado numa mesa de bar, que acabou por se tornar a maior lenda do automobilismo, o famoso carro perfeito. Faz o seguinte, se ajeita aí no sofá que esse vídeo é brabo e é impossível você não gostar. Te vejo já em 5 segundos.